falar um pouquinho mais sobre problemas cardiológicos? E para isso nós estamos aqui no ProLab, Centro Diagnóstico Cardiológico, com a doutora Ana Cristina Camaruzano. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Mari. Voltamos a conversar sobre problemas cardíacos, porque realmente esse tem sido o assunto em pauta de muitos veículos de comunicação, inclusive, doutora, gerando até programas inteiros sobre o assunto. Hoje, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente quais são as pessoas que correm maior risco, os casos de risco, pessoas de risco, pacientes de risco de virem a ter um problema cardiológico. Bem, quando nós abordamos a população em geral, a maior prevalência do problema cardiológico se refere à doença arterial coronariana, né? Então essa é a grande vedete da cardiologia. E essa prevalência ela se dá principalmente em pessoas de meia idade, tá? Numa diferença de sexo entre homens e mulheres, as mulheres estão um pouco mais protegidas enquanto não estão no período de menopausa. A partir da menopausa, essas mulheres ficam mais desprotegidas e os homens, a partir da 4ª década de vida, eles são alvo da doença arterial coronariana. Claro, existem fatores não só genéticos, hereditários, como ambientais. Então, a doença ela tem uma abordagem multifatorial e com isso nós temos que trabalhar principalmente os fatores ambientais. Os fatores genéticos e hereditários, ainda a medicina está em franca atividade, pesquisas intensas nesse assunto para que a gente possa, dentro de alguns anos, já intervir nesse aspecto. Mas hoje, o que nós tentamos trabalhar são as questões, os fatores ambientais. Então, a hipertensão adquirida, o diabetes adquirido, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse. Isso que são fatores também dos hábitos de vida, de uma situação globalizada, das pessoas que moram em grandes centros, em centros superpopulosos. Então, essas são as pessoas de maior risco para a doença cardiovascular no que se refere à doença arterial coronariana. Quando nós falamos de pacientes mais jovens, vamos dizer até 20 anos de idade, nós já temos fatores congênitos que tornam esses pacientes de maior risco. E aí, normalmente, uma miocardiopatia hipertrófica, que causa morte súbita, principalmente em atleta, displasia ritmogênica do ventrículo direito, essas patologias que muitas vezes não são diagnosticadas porque o paciente é jovem, ele nunca referiu nenhum sintoma e ele vai apresentar uma alteração súbita quando ele faz um esporte competitivo, quando ele exige mais do aparelho cardiovascular. E a outra doença que ainda existe no nosso país, com uma prevalência bastante acentuada, é um país em subdesenvolvimento, é a doença reumática, que também acomete uma população mais jovem. Então, é principalmente em cima disso que nós temos o cenário da cardiologia. E os infartos, também relacionados à doença arterial coronariana, como eu falei previamente, levando muitas vezes à insuficiência cardíaca, que também é um problema de saúde pública no nosso país e no mundo em geral. Doutora, qual é a relação do ProLab com esses pacientes que entram dentro dos fatores de risco? Bom, o ProLab, que é um centro diagnóstico cardiológico, o próprio nome ele fala por si, ele tem o propósito de fazer com que a gente faça um check-up cardiológico. Então, um paciente que vem a nós e é detectado um sopro ou algum batimento cardíaco alterado ou qualquer alteração do ponto de vista cardiovascular, nós podemos fazer o check-up, ou quando esse paciente já passou por uma triagem de um clínico ou de um cardiologista, ele vem até nós e a partir daqui nós temos os exames necessários para detectar e confirmar ou não a presença desta alteração. Tá? Então, complementando o exame clínico, o histórico do paciente, nós temos exames e tecnologia que nos permitem realmente confirmar a presença, fazer uma detecção precoce ou afastar a presença de alguma patologia maior. E a partir daí, este paciente sair seguro de que ele está
sem nenhum problema de maior risco, ou então ele sair ciente de que ele tem alguma alteração que lhe cabe um tratamento, e a partir daí nós temos os recursos para fazer esse tratamento também no que se refere à parte hemodinâmica, no que se refere à cirurgia cardíaca, e quando é um tratamento clínico, se ele fez um check-up conosco, ele é acompanhado e avaliado clinicamente. Caso ele tenha sido encaminhado, porque ele tem o seu clínico, o seu médico, o seu cardiologista, ele volta ao seu médico, ao seu doutor, para que ele tenha a medicação adequada, já com o diagnóstico estabelecido. Ok. Doutora, foi um prazer estar com a senhora mais uma vez e vamos cuidar do nosso coração. E para isso você tem que estar aqui no ProLab acompanhando e sabendo que a sua saúde realmente está impecável e em dia.